E se o instrumento que você utiliza como critério para poder chegar ao diagnóstico te levasse, ao invés do acerto, te levasse ao erro? Qual seria a fragilidade do manual DSM, inclusive do manual DSM-TR? Qual seria a vantagem ou a desvantagem dele em relação ao CID, em especial o CID-11, que aqui no Brasil só vai funcionar mais para frente porque, por uma decisão, optaram que as pessoas precisavam entender um pouco mais dele. E aí a gente está perdendo uma grande chance de tirar algumas situações que podem estar acontecendo à medida que utilizamos somente o DSM. Eu sou Alexandre Soledade, esse é o canal Meu Mundo Autista. A gente vai falar e abordar um assunto tão importante que merece que você converse com as pessoas próximas para que a gente chegue a um denominador comum. O DSM é a única ferramenta, o único instrumento verdadeiro ou totalmente validado para a gente chegar ao diagnóstico, seja do autismo ou de qualquer condição neurodivergente? Qual é a chance de, observando os critérios do DSM, a gente se enganar por uma sobreposição de diagnóstico? Sobreposição de diagnóstico pode levar à confusão diagnóstica e, consequentemente, indicação de terapias, procedimento terapêutico que não tem nada a ver com aquela pessoa em si. Então esse assunto é muito sério e merece que a gente gaste um pouquinho de tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que é muito importante, as duas coisas são diferentes, são dois instrumentos. Um manual que foi criado e observado para criar estatística levantando, observar os transtornos mentais, e o outro para codificar do que as pessoas sofrem, do flagelo das pessoas e do que elas morrem. Esse segundo é o CID. Mas tem uma situação importante. O DSM é muito utilizado nos Estados Unidos e em alguns países. O CID é uma padronização mundial. Mais de 100 países usam o CID. Então, se você observar qual dos dois tem maior amplitude, logo de cara vai perceber que o Código Internacional ele tem uma possibilidade de ser interpretado por mais gente. Mas o DSM é mais visto nos Estados Unidos, onde existe uma força muito grande e por trás da patologização das coisas. É importante dizer que, à medida que o DSM ele foi evoluindo e foi se trazendo um discurso de antecipar para poder salvar, vamos antecipar as coisas, vamos observar sinais, sintomas, que possamos nos antecipar. Essa até aí todo mundo concorda que é uma estratégia interessante. Vamos olhar antes para nós podermos trabalhar, nos proteger e nos curar caso tenhamos. Mas também o DSM promoveu a patologização de muitas situações. Comportamentos ditos típicos passaram a ser categorizados como possíveis doenças ou inclusive doenças. Quando a gente vê o resgate, quando a gente pega o DSM-4, a gente percebe que algumas condições do neurodesenvolvimento é como se houvesse entre uma e outra, assim, de forma assim, teórica, entre essas condições havia como se fosse um espaço. Havia um espaço, mesmo que seja um espaço teórico, entre uma condição e outra. Esse espaço abrigava a dúvida, a estranheza. Então, nesse espaço estranho, porque estaria próximo de um e de outro, gastava-se mais tempo para poder fechar o diagnóstico, e isso foi suprimido na versão 5. A versão 5 fez com que esses espaços, em tese, teóricos, ou a gente fala assim, espaços assim, teóricos ou imaginários, havia um espaço. Com a publicação do DSM-5, esse espaço sumiu. Então, a situação da estranheza que poderia acontecer, ou seja, uma pessoa atípica pode ter um comportamento parecido com uma pessoa atípica. Então esse vale que acontecia entre as condições permitia que o profissional, inclusive, pudesse ficar com a dúvida se aquele comportamento não era um comportamento também dito normal.
de uma pessoa atípica, mas um comportamento que era também visto em pessoas atípicas. Então, quem estava do lado de cá, fechando o diagnóstico, observava aquela situação e tinha que pensar na possibilidade de ser tudo, inclusive nada. Com o DSM-5, essa possibilidade se extinguiu. Ou é, ou é. Se você não tem uma, você vai ter a outra, porque esse espaço virou uma fronteira. Ao atravessar de uma para outra, você tem uma condição. Mas o espaço, esse espaço da estranheza, ele permaneceu. Só que ele ficou dentro desses dois que se aproximaram. Antes ele ocupava um próprio espaço, mas depois ele, ao fundir, o DSM-5, ao fundir e aproximar as patologias, as condições, ele ficou sobreposto. Eles existem dali. E aí o que acontece? Várias condições têm comportamentos parecidos que estão ali. Não é difícil de encontrar na literatura e no comportamento das pessoas situações muito parecidas com as outras. Por exemplo, um caso interessante de apego evitativo, que é um comportamento típico, por mais que pareça, não é uma patologia. Pessoas que foram, talvez, criadas para ser adultos muito cedo, responsáveis muito cedo. Isso tem uma consequência em muitas delas no futuro. Dentre elas, não precisar de ninguém, não ter empatia, não buscar ajuda e assim por diante. E essa pessoa, ao procurar ajuda no futuro, ela com 16, 17 anos, 20, por que você não pede ajuda a ninguém? Por que você é assim isolado? E essa pessoa ser codificada como autista. Então, por quê? Porque o comportamento é parecido, ele está sobreposto. E aí temos situações também sociais. Existem situações que parece que sumiram. Existem transtornos mentais. E também existem situações de déficit intelectual que sumiram do mapa, passaram a ser componentes de outras situações. Então, por exemplo, é difícil falar que hoje que uma pessoa ela tem transtorno, ela tem um déficit ou ela tem uma redução intelectual, ou como queiram chamar. Precisam dar um outro diagnóstico junto para justificar que essa condição existe. Então, essa sobreposição fez com que condições que estão mais em voga, não em moda, mais em voga, tivessem privilégio de receber o diagnóstico. Muita gente recebeu o diagnóstico de TDAH e essa criança, esse jovem, muitas vezes é fruto de um comportamento de hiperexposição a telas. Então, pessoas que têm hiperexposição a telas, e quando eu falo hiper, gente, não é só pegar o celular. Hiperestimulação e exposição a telas, elas têm tendência a se isolar. Mesma característica de isolamento que muitos da própria geração hoje, que a gente chama de geração Z, têm em se isolar. Aí você fala, mas por quê? Porque o DSM, ele veio com a intenção que você vai sair daqui do meu consultório, pelo menos sabendo o que você tem. Não vai sair daqui dizendo que você está dentro de um espaço e eu não sei o que você tem. A dificuldade de dizer que o que você tem talvez seja normal, natural, simples uma tristeza, para o DSM, isso é mais fácil de dizer que você está em processo depressivo. Então, a patologização da vida acompanhou a produção de cada um dos manuais DSM. E aí vem uma situação que envolve muita condição autista, o nível de suporte. Pode perceber que o DSM-TR ele trouxe uma condição que confunde muita gente. Nível 1, meu filho é nível 1 de suporte, é nível 2 de suporte, é nível 3 de suporte. Tem suporte substancial, tem pouca necessidade de suporte, tem moderada. Quando você coloca pouco, médio, moderada, isso é tão subjetivo porque envolve a sua percepção do que é difícil. Então, quando o DSM veio e falou, essa criança tem uma situação grave, que ela necessita de muito suporte. Aí você fala assim, mas como é que chegou a essa conclusão? É porque diz que ela precisa que os pais, dependência dos pais ou do acompanhante, 24 horas por dia, ela não tem independência, ela não tem autonomia, ela não fala, essa pessoa tem graves situações apresentadas que necessita de autossuporte. Então, existe uma categorização
Mas, quando você vai fechar o autismo, você utiliza, usando o DSM, você tem uma categorização de A e E, que eu já expliquei aqui. E só que a classificação C e D, em especial a D, quando o diagnóstico é feito em crianças, baseia-se naquilo que os pais dizem. Muitas vezes os pais, que às vezes são marinheiros, podem ser marinheiros de primeira viagem, ou primeiros filhos, percebendo a dificuldade que tem com os filhos, ou a necessidade que os filhos têm, ou que os filhos têm muita dependência deles, talvez não por causa do autismo, mas pela forma que eles estão sendo criados, ou observados, ou apresentados ao mundo, a tendência desses pais, inclusive, é falar que essa criança precisa muito deles. Qual é a chance de uma criança de 2 anos que porventura não fala, que ainda não conseguiu maturação neurológica para poder falar, dela não ser considerada uma criança com alto grau de suporte? Então, a tendência do autismo, dos próximos diagnósticos do autismo em crianças, era que todas são de alto grau de suporte. E na verdade, quando você busca essa mesma informação no CID-11, que não está disponível para a gente, eu acho que isso aí é uma tremenda desserviço, porque a gente precisaria já estar utilizando o DSM. O CID-11, ele vem descrevendo 7 ou 9 formas de você observar o autismo. Dentre elas, a presença ou não do déficit intelectual, a presença ou não da fala, a fala de forma clara, objetiva, que tem, quer dizer, existe uma gradação diferente para dizer qual é o grau do autismo. Então, quer dizer, o grau do autismo, ele é muito mais observado pelo CID. Aqui no DSM é observado uma forma meio subjetiva, onde a pessoa que está codificando é que vai dizer perante o que ele vê e o que os pais estão dizendo se aquela pessoa precisa ou não de suporte. Mas o CID diria diferente, diria para quem vai cuidar, para quem vai tratar, em que código essa pessoa está, que mereça que tipo de intervenção, que tipo de terapia. O CID seria muito melhor, o CID-11, para podermos tratar essa criança, esse jovem, esse adulto, do que o DSM. O DSM apresenta em um determinado momento uma subjetividade em que leva uma pessoa que talvez possa ser codificada nos primeiros itens do CID a passar por intervenções gigantes de 30 a 40 horas porque essa pessoa nesse momento não fala ou apresenta dependência dos pais, o que popularmente andam chamando de autismo profundo. Falar sobre autismo é perceber que o DSM ele produz comportamentos e esses comportamentos passam a ser doentios, patológicos, que mereçam ser codificados, observados e tratados. O CID apresenta o lado funcional. Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender a tal da CIF. A CIF ela é uma estrutura, faz parte da família do CID. O Código Internacional de Funcionalidade vai dizer que prejuízos essa pessoa tem para o mercado de trabalho. Então, o CID e a CIF deveriam estar mais do nosso linguajar, mais próximo que necessariamente o checklist do DSM, porque o DSM tem, sim, adoecido pessoas. Gente, a gente precisa conversar, porque essa história de meu filho é nível 1 de suporte, minha filha é nível 1 de suporte, é totalmente subjetivo. Mas se você olhar o seu filho, sua filha, se codificar ela pelo CID, você vai perceber onde que ela está, e aí talvez você vai perceber nitidamente o que é de fato um autismo mais grave e um autismo menos grave, mesmo não tendo fase nenhuma leve. Tá? Então, gente, é um alerta importante para profissionais, pais e todos aqueles que gostam de levar informação na internet. Cuidado ao utilizar o DSM como uma ferramenta perfeita. Não é. Porque o DSM pode levar a erros gigantescos que muitas vezes a codificação do CID não faz. Aliás, o DSM é um instrumento para poder, inclusive, diagnosticar muito cedo, precocemente. Que, na verdade, o CID observa os déficits, os atrasos que já poderiam ser trabalhados antes do diagnóstico. Ou seja, quem observa o CID não está preocupado em fechar um diagnóstico, mas observar os atrasos. Quem fica só observando o DSM, sem observar outros critérios e outros manuais, está levando pessoas ao adoecimento, muitas vezes até tratamentos desnecessários. A gente fala muito sério aqui, gente.
E não é brincadeira não essa história. A gente precisa levar muito mais a sério. Tô adorando ver um monte de gente falando por aí nível 1 de suporte. Meu filho é suporte. Talvez você nem saiba do que você está falando. Porque talvez seu filho seja, ao seu ver, 3 de suporte, mas pro Cid, ele é uma criança que ainda está no primeiro estágio, nos estágios mais próximos, perto da inclusive da tipicidade. Fica essa dica.